Boa tarde, sejam todos bem-vindos à celebração da Santa Missa. Hoje, a quinta semana do tempo comum, trazemos as seguintes intenções: por todas as almas, por Magda Maria, por Maria Barbosa e por José Barbosa, pela saúde de Kaline e Laura Furtado, pelos aniversariantes Cláudia Maria Varela e 60 anos de matrimônio de Teodósio Henrique de Paiva e Maria Esté de Paiva. A oração sincera nos ajuda a entender que, na ótica cristã, nenhuma instituição tem como fim a si mesma, pois acima de todas se encontra o senhorio de Cristo, portador do projeto misericordioso de Deus. Todos de pé para o canto de entrada. Reunidos aqui, só para louvar o Senhor, novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu irmão, minha irmã, pela TV União, estamos nós retomando esta celebração depois desses dias em que vivíamos a Copa do Mundo e então fizemos uma pausa em função de tantas outras coisas. Agora voltamos, todas as sextas-feiras, neste horário, 17 horas, estamos aqui juntos, rezando, bendizendo, trazendo a família, trazendo a história, a pessoa, trazendo a caminhada da semana para o altar do Senhor. O Senhor mostra, a gente vai ver no texto, na leitura, mostra exatamente a eficácia da oração, que nós possamos então sermos pessoas que rezamos com convicção, com fé convicta. Começando, reconheçamos ser pecadores cantando. Senhor, bondade infinita, liberta-nos do mal, piedade de nós. Cristo, que por misericórdia nos dá seu coração, piedade de nós. Senhor, que nossa alegria seja em seu amor, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus, nosso Pai, pleno de amor, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo que é digno deste nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos ficar sentados agora, abrir bem o coração para ouvir a palavra de Deus.
Deus ouve a oração e vê as lágrimas dos seus filhos e filhas. As instituições e normas religiosas não podem ser absolutizadas, mas devem estar a serviço da misericórdia e da vida. Ouçamos com atenção. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias, Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Foi visitá-lo o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: Isto diz o Senhor: Arruma as coisas de tua casa, pois vais morrer e não viverás. Então Ezequias virou o rosto contra a parede e orou ao Senhor, dizendo: Peço-te, Senhor, te lembres de que tenho caminhado em tua presença com fidelidade e probidade de coração, e tenho praticado o bem aos teus olhos. Ezequias prorrompeu num grande choro. A palavra do Senhor foi dirigida a Isaías. Vai dizer a Ezequias: Isto diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Eis que vou acrescentar à tua vida mais 15 anos. Vou libertar-te das mãos do rei da Assíria, junto com esta cidade que ponho sob minha proteção. Então Isaías ordenou que fizesse uma cataplasma de massa de figos e aplicassem sobre a ferida, que ele ficaria bom. Perguntou Ezequias: E qual é o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Este é o sinal que terás do Senhor, de que ele cumprirá a promessa que fez. Eis que farei recuar 10 graus, a sombra dos graus que já desceu no relógio solar de Acais. De fato, a marca do sol recuara 10 graus dos que ele tinha descido. Palavra do Senhor. Salmo de resposta. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Eu dizia: é necessário que eu me vá, no apogeu de minha vida e de meus dias. Para a mansão triste dos mortos descerei, sem viver o que me reste dos meus anos. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Eu dizia: não verei o Senhor Deus sobre a terra dos viventes nunca mais verei um homem neste mundo. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Minha morada foi à força arrebatada, desarmada como a tenda de um pastor. Qual tecelão eu ia tecendo a minha vida, mas agora foi cortada a sua trama. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Ó Senhor, meu coração em vós espera, por vós há de viver o meu espírito. Curai-me e conservai a minha vida. Vós livraste minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Meu coração Transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação, num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhe: nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se estivesses compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Fiquemos sentados, irmãos, irmãs. Passemos então a meditar esta palavra, essa palavra que acabamos de ouvir, palavra de Deus. Então, o rei estava doente, Ezequias foi acometido desta doença mortal, não diagnosticada, e então ele suplica a Deus. Como é bonita esta oração do rei: peço-te, Senhor, te lembres de que eu tenho caminhado em tua presença, com fidelidade e probidade de coração, e tenho praticado bem aos teus olhos. Então, a oração que brotou do coração daquele homem, pedindo então que ele pudesse viver. E então o anjo de Deus diz a Isaías, o mensageiro do Senhor, que vai até a Ezequias para dizer que ele vai viver. Ele que estava, portanto, designado ou desenganado, melhor dizendo, para a morte, o profeta promete então 15 anos de vida para ele. Isso é no sentido figurado, para compreender a força da oração. A oração, ela tem um poder extraordinário. Se ela for uma oração pura, se ela for uma oração que não vai atender a capricho de A ou de B, mas é para fazer a pessoa viver, ou um grupo de pessoas viverem, ou um país viver, uma nação, etc. e tal, uma comunidade. Então aí mostra a eficácia da oração. Isso ajuda a gente a rezar, ajuda a gente a acreditar mais e mais na oração. E o Evangelho, então, a grande discussão entre a lei e Jesus, entre o templo e o sábado, e então, porque o objetivo daqueles que eram inimigos de Jesus não era preservar a lei, não era que a lei fosse respeitada, não é que a lei estava acima de todos e de tudo e de todos, não era essa a questão emblemática. A questão é, pois, se trata de dois grupos de pessoas,
dos grupos de pessoas, um grupo que domina e um grupo que é dominado. Um grupo que quer manter a dominação, o status quo, ou seja, a sua posição como está, e um grupo que quer mudar, que quer cambiar esta realidade, esta situação. Um grupo que é dominador, que se locupleta, então, da fé do povo, e o outro grupo que quer exatamente a libertação deste mesmo povo. Jesus, então, tudo o que faz não é corroborar com os dominadores, com os opressores do povo, mas, ao contrário, ele vai fazendo despertar a consciência, portanto, do povo, dos pobres, dos trabalhadores, das trabalhadoras, para verdadeiramente perceber que a minha oração, ela não precisa ser feita só no sábado, só no domingo. A minha oração pode ser feita qualquer dia, mais ainda, em qualquer lugar. Jesus, de outra feita, vai dizer: adorareis em espírito e verdade, ou seja, em qualquer lugar em que estejamos, é lugar de adorar a Deus, é lugar de oração. Falo lugar físico, mas também falo no lugar, digamos, espiritual, falo no lugar cronológico, né? Na hora do sofrimento, do aperreio, é hora de oração, na hora de alegria, de prazer, de satisfação, é hora de oração. Então, seja no lugar, digamos, geográfico, tempo ou espaço, seja no lugar espiritual, então é hora de oração. Que nós possamos, então, fazer esse caminho. Mais ainda, a lei, ela não é morta, não é a letra da lei que vale, não é o papel que vale. O que vale é o espírito da lei. E o espírito da lei aqui é claro, Jesus se posiciona por aqueles que são explorados, manipulados, oprimidos, dominados, e no caso específico, duplamente oprimidos, duplamente explorados, dominados e explorados pela situação econômica e política de Israel, da época, e explorados e dominados religiosamente por conta do que era manipulado, ou para que era manipulado o templo, o lugar da casa de Deus, ou a casa de Deus. Então, isso chama a gente a atenção de muitas coisas, para a gente ter cuidado. Primeiro, para a gente não dominar. Eu, como padre, como sacerdote, que falo em nome do ministério que a igreja me concedeu, multiplico as graças de Deus pela força do meu ministério sacerdotal, que é da igreja, e ela dá a mim essa condição. Eu não posso usar isso para dominar as pessoas, para aumentar o sofrimento das pessoas, para maltratar as pessoas, ou as famílias, ou os grupos, ou as comunidades, ou até um povo, ou até os povos do mundo. Mas, muito pelo contrário, eu tenho que usar a palavra para edificar, para construir, para desmistificar a dominação. É a segunda coisa. Primeiro, que nós não podemos dominar os outros, oprimir os outros, massacrar os outros, né? Então, isso é um dado fundamental para nós, nesse campo, digamos, geral das coisas. Então, vivemos aí período de preparação para as eleições, e aí vai aparecer muita gente que vai dizer: olha, fé é uma coisa, política é outra. Na verdade, isso interessa a alguém. Esse discurso de separar a fé e política interessa a quem domina, interessa a quem domina as pessoas, interessa a quem historicamente, desde que o Brasil é Brasil, desde que chegaram aqui os colonizadores, porque eles acham que aqui ainda é um espaço, como diria Chico Buarque, um grande espaço colonial. Ou seja, quando a gente fala colonizar, é impor
a minha cultura, impor o meu poder sobre o outro, sobre a sociedade. Então, isso é muito importante para nós. Então, a gente vai ouvir muito isso. Quando um padre estiver fazendo uma homilia, que seja mais, digamos, mais libertadora, seja uma homilia que esclarece as pessoas, logo vai aparecer aqueles que detêm, sobretudo, o poder financeiro, o poder econômico e tal, o status quo, para condenar aquele padre, aquele bispo, ou o papa, etc. e tal. Quando o discurso é um discurso, digamos, de acomodação, que defende que pobre tem que ficar pobre e que os grandes têm que serem grandes, aí está bom demais. É como dizia Dom Helder, né? Então, quando falo de uma coisa que beneficia os pobres, então estou fazendo política. Agora, quando falo uma coisa que beneficia os ricos, aí eu estou falando da fé. É engraçado, não é? Então, isso é muito importante nesse período que a gente vai viver. Vocês já me conhecem, não precisa eu me apresentar, vocês já sabem minhas reflexões, né? Eu não falo em boca de cumbuca, eu não falo para mim mesmo, né? Eu traduzo, tento, como muitos sacerdotes, a palavra de Deus para ajudar a gente a quebrar a opressão. Aqui a palavra é clara, da lei, né, que era utilizada para dominar. E Jesus então vai dizer, a lei não pode ser usada para dominar. A lei tem que ser usada para libertar. Falando da lei de Deus. Imagina as leis feitas pelos homens, que são feitas muitas vezes para preservar o status quo, para preservar quem tem e para manter quem não tem sem ter. A gente vem vendo que no país há uma mudança, uma transformação muito grande, né? Então, pela primeira vez na história da humanidade, na história do Brasil, a gente tem um salário. Me lembro que há 12, 13 anos atrás, 14 anos atrás, havia até deputado lutando para que o salário correspondesse a $100. Você deve lembrar disso, quem tem mais de 14 anos, quem tem aí 20 anos, 16 anos, sabe disso. Então, hoje o salário chega aí mais de $300, quase $400 e tal. Então, isso é muito importante para nós, o poder, né, do salário mínimo. Mas tem muita gente que é contra isso. Tem gente que até fala mal do salário mínimo, mas não quer pagar o salário mínimo aos seus trabalhadores, aos seus funcionários. Tem chamado custo Brasil, né? Tem o custo Brasil. Ora, o que é o custo Brasil? Aonde não tem o custo social do trabalho, não é? Do emprego, do salário, dos direitos trabalhistas e tudo mais. Então, mas só para dizer isso, para começar a preparar a gente, que a gente fala, a igreja fala todos os dias isso, não fala só em tempo de campanha, não é? Mas no tempo de campanha, os contraditórios estão muito próximos, né? Então, os grupos, os partidos, os candidatos, que cada um quer ganhar voto, e para se eleger tem que ter voto, e às vezes não tem ética na hora de pedir o voto, né? Então, mente, como tem mentiras, né? Mente, esconde a verdade, porque uma coisa é mentir, e outra, pior ainda, é esconder a verdade. Não é? Então, pessoas que estão aí, não é, há 40, 50, 60 anos e não fizeram grandes coisas para transformar o país. E outros que chegaram mais depois e transformaram e ajudaram. Não é? Então, a gente tem que ir olhando essas coisas todas, os prós e os contras, né, das coisas, para a gente poder ver. Então, do ponto de vista da fé, Jesus é esse que é maior do que o templo, é maior do que a lei, e que cada um de nós possa se alimentar espiritualmente para que de verdade o mundo melhore, transforme-se para o bem e não para o mal. O mal aqui é a fome, o mal aqui é a miséria, o mal aqui é a ausência, muitas vezes, das políticas básicas presentes no meio das comunidades, das pessoas, etc. Então, que cada um de nós possa crescer nesse caminho bonito, né? E possa
não ter medo de atravessar a plantação, como Jesus estava com os discípulos que vão tirar uma espiga para matar a fome ali. Não há nenhum problema naquilo, nenhum problema que venha atrapalhar a lei maior da nossa fé. Que cada um de nós possa crescer nesse sentido. Para isso, preciso convicção de fé. Para isso, é preciso honestidade, primeiro consigo mesmo. A gente tem que ser honesto consigo mesmo. Cada um de nós tem que ser honesto consigo mesmo. Não ter medo de si. Não devemos ter medo de nós neste sentido. Muito menos de Deus. Devemos, então, trabalhar para que a cidade dos homens possa ser o lugar aonde habita Deus. Não seja a cidade dos homens a cidade que coloca Deus para fora, mas na cidade dos homens, seja a cidade dos homens, a cidade terrena, o mundo em que vivemos, seja o lugar de adorar esse Deus em espírito e em verdade. Isso passa, basicamente, pela justiça de Deus, pela justiça dos homens, pela construção desta justiça para garantir verdadeiramente os direitos fundamentais de toda e qualquer pessoa. Falei de toda e qualquer pessoa, desde a gestação até a hora que Deus nos chama. Que o Senhor nos ajude. E como diz o rei Ezequias, nós possamos então fazer a oração de verdade e aí com convicção viver a nossa fé. Possamos nós ficar de pé agora para fazer as nossas preces deste dia 18, então, com muita confiança nesse Deus. Depois de cada prece, a nossa resposta é: Senhor, escutai a nossa prece. Para que a Igreja persevere em sua opção preferencial pelos pobres, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que saibamos nos deixar iluminar pela palavra de Deus e pela oração, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que a observância dos preceitos religiosos não nos torne insensíveis à misericórdia, rezemos. Senhor, escutai nossa prece. Para que seja feita justiça aos inocentes condenados e não se julgue precipitadamente, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os governantes tenham como prioridade o combate à fome e à miséria, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Vamos na missa botar uma coisa nova que eu quero, portanto, começar hoje. É exatamente a poesia. Cada dia, vamos ver se eu não esqueço, mas cada dia da missa aqui nas sextas-feiras, a gente vai proclamar uma poesia. E vocês sabem que eu gosto disso, ou textos, ou prosa, e esses dias vamos fazer do livro, O Rastro dos Mártires. Esse livro foi publicado ano passado, esgotou então a primeira edição, estamos preparando a segunda para a festa dos mártires deste ano. E essa semana tivemos a festa, dia 16, antes de ontem, a festa de Cunhaú. Então, a grande festa de Cunhaú, lá onde houve o massacre do padre André de Soveral e de Domingos de Carvalho, os dois mártires de Cunhaú. E essa aqui poesia, esse texto, ele foi feito no dia 20 de abril de 89, mas o nome é E o Rosto Vibrante. Oh, quantas reuniões! Todas são necessárias. Entre Natal e Macaíba, em São Gonçalo e Extremóis, em Poço Branco, para mexer desta caminhada os nós. Oh, quantas pautas! Pois como prende e como em nós liberta, no domingo tem reza e a galinha na certa. Oh, quantas coordenações! Se não fosse, como seria a comunhão de poder em poucas mãos? Como é importante repartir as tarefas
democratizando a ação pastoral de norte a sul do país, de liderança depende o avanço do poder popular. Oh, quantas decisões para fazer avançar a qualidade dos militantes e a juventude possa destinar em suas mãos a revolução que vem da água e do fértil chão. Oh, quanto suor derramado em bancos de coletivos e trens, correndo pelos caminhos deste imenso Brasil. Oh, quanta vida de meninos e meninas, de sonhos e olhos brilhantes, e o rosto vibrante, e o sorriso aberto nos dentes. Oh, quanta memória, retrato da luta e até de vidas ceifadas pela força da maldição, mas a cada encontro, transformação e ressurreição. Muito bem, muito obrigado. Então, essa poesia foi feita no dia 20 de abril, volto a repetir, aqui em Natal, no dia 20 de abril de 1989. E eu coloquei aqui como a primeira poesia desse texto, desse livro, O Rastro dos Mártires. Eu escrevo todos os dias. Alguém há de perguntar, todo dia você faz um texto? Não. Ontem, por exemplo, só consegui escrever 4 linhas. Estava muito cansado, chegando de Mossoró, já mais de meia-noite. Então, escrevi 4 linhas. Claro, hoje vou retomar aquilo que eu comecei a escrever. Tudo isso aqui eu chamo de cadernos de vida e partilho com vocês. Depois, você que ainda não tem nenhum dos meus livros, procure adquirir. Olha, isso vale a pena. Bota lá na sua cabeceira, toda noite você lê um texto, e aí depois sempre tem o que eu chamo de corolário, que é o corolário significa complemento de uma equação, de um axioma, mas aqui é um texto para ajudar a gente. Como nós temos um tempo bom, assim, na missa, aqui eu quero partilhar com vocês. Obrigado. Vamos então agora para o rito das ofertas. Bem mais do que eu possa entender, muito além da razão, está o teu amor, tão grande que me constrange. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo Sei pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra, trabalho de sempre. toda a humanidade, que agora vos Em apresentamos e qualquer para nós tornar o pão da vida. situação, está sempre ao meu lado. Pela mistura deste vinho e desta água, Me Senhor, acolhes possamos e me perdoas. deste sagrado mistério. És tão grande. Bendito e sejais, eu Senhor Deus do sou tão Universo, pelo vinho pequena. que recebemos de vossa bondade, Como fruto da videira e posso trabalho de toda a retribuir humanidade, tanto que agora vos amor? apresentamos e para nos tornar Eis minhas vinho. mãos vazias, De coração mas contrito e humilde, Senhor, lavai-me de minhas culpas, estendidas. purificai de A meus pecados. minha vida é toda tua, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em oração e fazei crescer em santidade os fiéis que participam deste sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos rezar a oração eucarística quinta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso é que estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz, a voz dos anjos e a voz dos santos todos, para cantar. Santo, Ele é santo. Céus e terras proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Santo, Ele é santo. É bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Estando na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eu te Adorarei, Senhor, de todo do meu coração. Eu te adorarei, Senhor, de todo todo meu coração. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a Jaime, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos, os bem-aventurados mártires de Cunhaú, André de Soberal, Domingos de Carvalho,
martirizados no dia 16 de julho de 1645. E os outros, Ambrósio, Francisco Ferro, Mateus Moreira, João Lostal Navarro, João Martins e os outros mártires de Uruaçu, padroeiros do povo potiguar, e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida, na vossa amizade, Magda Maria, Maria Barbosa, José Barbosa, todas as almas, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo os vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes, no reino que para todos preparastes. A todo dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos aqui reunidos, somos povo pecador, queremos rezar pelos aniversariantes, Cláudia Maria Varela, meus pais, amanhã de manhã lá em Uruaçu, 10 horas, estaremos celebrando a missa dos 60 anos de matrimônio de Teodósio Henrique de Paiva e Maria Esther, 2 padres, um diácono, 10 filhos. Uma quantidade aí enorme de netos, bisnetos. Então amanhã a gente celebra isso. Que beleza, 60 anos de vida matrimonial. Também pedindo pela saúde de Kaline e pela saúde de Laura Furtado. Todas as pessoas que estão doentes, vamos colocar aqui no altar do Senhor. Todas as pessoas que querem se alegrar, que estão alegres, querem manter a alegria, estão tristes e querem se alegrar. E todos nós que somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Amém. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Então, olha aí, estamos juntos. Os que estiverem aí na mesma sala, vamos dar as mãos para rezar. Se você estiver só, faça assim o gesto suplicante e rezemos então a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. A vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com todos e todas. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros no amor de Jesus Cristo. Paz, paz de Cristo, paz, paz que vem do amor, te desejo, irmão. Paz que é felicidade de ver em você, Cristo nosso irmão. Se algum dia na vida, paz para você, meu irmão, você de mim precisar, saiba que sou seu amigo, pode comigo contar. O mundo dá tantas voltas, a gente vai se encontrar. Quero nas voltas da vida a tua mão apertar. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis, irmãos e irmãs, o pão vivo, descido do céu para nos alimentar, nos fortalecer. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Amém. Corpo e sangue de Cristo. Corpo e sangue de Me Cristo. surpreende, Senhor, achar-te Corpo e tão sangue. pequeno em um humilde pão, Corpo que e minha sangue. boca pode triturar e poder sentir dentro de mim um amigo de verdade. Me surpreende, Senhor, que sendo tu maior possas aí estar, demonstrando quanto humilde és, demonstrando como és capaz de amar. Me alegra, Senhor, Saber que sou chamada a tua celebração, sentar-me à tua mesa e de coração selar contigo um pacto de esperança, de levar aos outros o teu pão da vida e alegrar o coração que triste está. Me alegra, Senhor, saber que sou chamada à tua celebração, sentar-me à tua mesa e de coração selar contigo um pacto de esperança, de levar aos outros o teu pão da vida e alegrar o coração que triste está. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Oremos. Alimentados pela vossa Eucaristia, nós os pedimos, ó Deus, que cresça em nós a vossa salvação, cada vez que celebramos este mistério. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Olha, temos aí a campanha dos devotos de Uruaçu. O primeiro passo dessa campanha é exatamente com uma parceria com o SAAI de São Gonçalo para o município de São Gonçalo, de Macaíba e de Parnamirim. O município de São Gonçalo, quase todo. O município de Macaíba, a comunidade de Mangabeira. E o município de Parnamirim, a praia de Pirangi do Norte. Então, folheto, tem todos os dados aqui para ser preenchidos. E você diz, deseja doar mensalmente R$ 5,00, R$ 7,00, R$ 10,00, ou outro valor. Então, para que vai ser esta doação? Ela é ininterrupta até a hora em que você decidir que não quer mais contribuir. Mas eu sempre desejo que você queira contribuir permanentemente. Então, vai ser para a manutenção do santuário de Uruaçu e as obras que temos que fazer. Muita coisa. No nosso planejamento deste ano, tem, então, o Memorial Monsenhor Assis, e ainda não foi feito por falta de recursos, e outras coisas. Então, você, quem mora em Pirangi, do Norte, é usuário da água do SAAI. Pode, então,
lá na comunidade, mas tem muita gente que mora aqui em Natal, mas tem casas de veraneio em Pirangi. Aí você pega a sua... Mas você paga água todo mês, mesmo não estando morando todo dia lá. Então, pode fazer a sua contribuição. Isso vai ser muito necessária a sua doação e muito importante para nós. O compromisso da nossa arquidiocese é que todo o recurso desta campanha será exclusivamente utilizado lá no Santuário de Uruaçu, em São Gonçalo do Amarante. Outras campanhas a gente vai fazer também. Participe. E por falar em Uruaçu, dia 3 de outubro, a festa, né? E a festa vai ser grande. Estamos na luta para ter um outro acesso para o Santo Antônio do Potengi, Coqueiros, Uruaçu, para não depender só de uma entrada ou só de uma via de acesso. Então, a luta grande também que nós estamos empenhados para fazer. E temos convicção e certeza que, se Deus quiser, dia 3 a gente tem este acesso feito, que vai ajudar muito. E quem vai estar no dia 3, além do nosso bispo, dos padres, daquela multidão bonita, vai ser a cantora Elba Ramalho, com o seu show religioso. Ela cantou para o Papa, né? Então vem num processo intenso de engajamento na vida da nossa igreja, e ela vai estar ajudando a gente a cantar, a rezar, a louvar, a bendizer, a agradecer a Deus no dia 3 de outubro, lá em Uruaçu. Espalhe essa notícia mundo afora, lá no nosso santuário de Uruaçu. Muito bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus pleno de amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ficai em paz. Feliz noite que chega. Bom sábado. Aos abecedistas, grande vitória. E o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A Deus. Quem é esta que avança como a aurora, temível como o exército em ordem de batalha?